Two. E aí, meus queridos? Mais uma aula juntinho com vocês. Ó, hoje é a nossa aula 41.1. Então, peço logo a todos vocês a pegarem o material que o professor presencial já distribuiu. Professor, como é que nós vamos proceder? Vai seguindo lâmina por lâmina. Se der alguma dúvida, já faz a anotação. Que assim que a gente finalizar essa aula, vai ter aquele bate-bola, jogo rápido, onde nós vamos fazer o quê, professor? Vamos sanar todas as dúvidas para podermos fazer as atividades, tá bom? Vou logo agradecendo aos nossos professores presenciais que sempre estão aí, ó, fazendo, né, essa troca, trazendo as informações, as dúvidas ou até as sugestões dos nossos estudantes. Para cada um de vocês, pessoal, ó, um beijão, viu? Meu diretor, joga na tela aí a nossa aula. Aula 41.1. E falaremos sobre o que, professor? Coturnicultura. Só que, pessoal, da coturnicultura, que já vamos aí, ó, alguns dias, né, estamos falando sobre, só que hoje vamos enfatizar uma situação da coturnicultura. Que é o que, professor? Criação aí, ó. Ah, as instalações. As instalações, professor? Sim. Então vamos frisar, ó. Coturnicultura, que é criação de codorna. Mas o que nós vamos abordar mesmo, professor? As instalações e como dentro dessas instalações tem um processo de produção. Ou, como a gente fala no sistema de gado, sistema de criação, se é intensivo, semi-intensivo ou extensivo. Então, dentro das instalações, vamos ver uma introdução, as estruturas. Como assim estrutura, professor? Tem as estruturas dos reprodutores, tem as estruturas de produção e o manejo de produção. Pessoal, uma coisa muito importante quando nós falamos sobre instalações e a produção em relação à criação de aves, agora de forma geral, né? Porque nós temos aquela estrutura do aviário de corte e estrutura do aviário de postura. Aqui na criação de codorna, pessoal, sempre vamos falar em misto, tá bom? Aptidão carne e aptidão ovo. É ao mesmo tempo. Prestem atenção nisso aí. Olha aí, então, uma introdução aí para nós. Hoje, existem muitos coturnicultores que são criadores, né? Os coturnicultores, eles criam, eles fazem todo o sistema de criação das codornas. Perfeito? Criam codornas em suas propriedades. Esta ave é resultado do cruzamento realizado no Japão e na China, a partir de uma subespécie europeia. Eis algumas vantagens relacionadas à implantação da criação de codorna. Então aqui, ó, deixa eu frisar bem as vantagens. Claro, quando a gente vai falar de criação, baixo nível inicial, demanda baixa de mão de obra, necessidade de pequeno espaço para iniciar as atividades e retorno financeiro em curto prazo. Pessoal, quando nós falamos, enfatizando sobre o baixo custo, professor, por que baixo custo? Primeiro, pessoal, o número para iniciar. Mas vamos assim, iniciar o do nada,
Primeiro, a aquisição do animal. Quando a gente fala animal, a aquisição de reprodutores. Né? O que é recomendado no mínimo? Um macho, 3 fêmeas. Professor, um macho, 3 fêmeas, nós conseguimos o quê? 3 lotes. Um macho, 3 fêmeas, quantos lotes? Não, Jefferson, não. Um macho, 3 fêmeas, nós conseguimos, dentro do lote, um macho, 3 fêmeas. Então, não é a palavra lote, eu falei lote, né? Um macho, 3 fêmeas, eu consigo 3 descendências. Um macho cruza com a fêmea A, cruza com a fêmea B, cruza com a fêmea C. 3 descendências. Essas 3 descendências vão me dar um lote. Um lote. Ah, ok, professor. 3 descendências me dão um lote. Só que para você manter a qualidade, porque, por exemplo, comprei o macho e as 3 fêmeas. Aí depois eu vou ter que comprar mais um macho e 3 fêmeas? Não, você tira do seu próprio plantel. Do seu próprio. Para isso, você tem que ter o quê? O mínimo 3 casais. Então, por exemplo, vou pegar uma parte branca aqui. Deixa eu ver se tem uma parte branca. Aqui. Vamos lá. Ei, o que eu tô falando? Tá, isso está lá na frente, tá, pessoal? Não vai vir de encontro, não. Mas olha só, isso é manter reprodutores. Eu tenho um macho, 3 fêmeas. Então, isso vai me dar uma descendência, 2 descendências diferentes. Isso é um lote. Um lote. Vou colocar L. Macho. Se eu pegar esse outro macho com essas 3, me faz outro lote, não faz? Outro lote. Só que aí nós temos 50% de compatibilidade, por causa que essas descendências, a mãe é a mesma, as mães são as mesmas, mas eu posso revezar. Aqui a mãe A, B, C. Se esse macho agora pegar essa, são outros lotes, lote 1.1, lote 1.2 e lote 1.3. Então, para mim, meu diretor, meus queridos, para iniciar, no mínimo, se eu tenho cada lote, você tem que ter 2 machos e 3 fêmeas. E aí você pode revezar, né? Se o macho 1 cruzou com a fêmea 1, aí o macho 2 cruzou com a fêmea 2, esse primeira descendência, que são 4 agora, eu já posso fazer o retrocruzamento, mantendo a heterogeneidade dentro do meu plantel. Professor, quando nós falamos de heterogeneidade, eu quero manter uma determinada qualidade. Aí essa qualidade, pessoal, ou vai ser voltada para postura e, claro, para ganho de peso. Só que o que os cotomicultores fazem hoje? Os dois, a mesma granja que é para postura, aproveitam para corte. Mas o ideal da profissionalização é separar. Para isso, temos que ver o mercado. No estado de Rondônia, tem a viabilidade econômica para o ovo, postura. Ainda não vemos, uma sinalização do mercado gastronômico. O consumo da carne é pequeno, é restrito a uma parcela, mas não pelo valor, pela palatabilidade sim, e pela
oportunidade de você provar. É isso. E claro, tem várias regulamentações que nós vamos ver. Na tela, meu diretor. Eu já ia falar tudo. Então, por exemplo, pessoal, baixo rendimento inicial para aquisição, não tem um valor econômico muito extensivo para você aquisicionar esses animais. Outra, o local onde você vai inserir inicialmente não precisa de um espaço, uma estrutura. Inicialmente. Por quê? Para quem já amadoramente já tentou criar codorna para consumo de ovo, sabe que no seu pico de produção é rápido, pessoal. É muito ovo. Muito ovo. Então você consegue aumentar o seu lote em 3 meses, tendo um casal. Só que aí tá. Ó, quando eu falo casal, você não pode ficar pensando no macho e uma fêmea. O casal para manter a heterogeneidade, um casal é formado por um macho e 3 fêmeas. Isso é um casal. É, um macho e 3 fêmeas. Que aí esse casal, esses reprodutores, é o mínimo que eu consigo ter lote. Mas eu preciso melhorar. Então você tem 2 machos e 3 fêmeas, você mantém a heterogeneidade. Para iniciar. Então não é um alto investimento. E o espaço? Os primeiros 6 meses tu consegue. Depois disso tem que aumentar um pouquinho. Tá bom? Se for para ovo, não. O ovo tá muito bom. A gente vai ver isso. E também o retorno financeiro em menor tempo. Eu sinto muito, pois hoje eu não posso falar. Eu posso falar? É porque aqui no estado de Rondônia ainda não vejo o selo para vender codorna a carne, passarinho congelado. Né? O pessoal ainda não tem essa, vamos dizer assim, profissionalização. O ovo sim. Então olha aqui. É uma ave altamente produtiva e de grande rusticidade. Eu vou aproveitar e colocar aqui a palavra rusticidade em destaque. Por quê, professor? Claro que, como qualquer outra criação, principalmente de aves, não podemos ter, é recomendado não ter outras aves, outras espécies de criação próximo à criação de codorna. Isso é uma coisa que não pode ter, pessoal. Tá bom? Mas essa rusticidade dessa ave, não estou falando que ela não fica doente. Claro que nós temos as vacinações, nós vamos falar disso aí nas outras aulas, as vacinações. Mas hoje nós vamos falar dessa rusticidade em relação ao procedimento de manejo higiênico. Manejo higiênico, alteração no clima, épocas chuvosas e épocas de estiagem, elas são mais, não é resistência, mais rústicas, para apresentar alguma sintomatologia, mantendo a qualidade do manejo higiênico, tá? E aí nós vemos que podemos fazer integração com outras criações. É que a gente fala peixe, porco e minhoca. Mas tem uma coisa, outras aves não. Pato, galinha, entendeu? Peru, não. E existem algumas RN, né? Isso é uma RN, acho que é uma norma NR. NR são normas de regulamentação que restringe a criação de porcos, tá? Nós vamos verificar isso aí. Mas agora, eu vou aproveitar, antes de iniciarmos, que isso aqui é uma introdução, vou deixar vocês com uma matéria jornalística de criação de postura. Dá uma olhadinha aí, pessoal. É assim que eu gosto.
Ainda dentro do mundo da cotornicultura, que é o segmento destinado à criação de codornas, vamos abordar a questão da postura, que compreende a fase de vida após os 35 dias das aves destinadas à produção de ovos. O rápido crescimento, a precocidade na produção e a maturidade sexual, que gera em torno de 35 a 45 dias, além de pequenos espaços para grandes populações e baixo investimento, são atrativos para iniciar a criação de codornas. No Brasil, o setor de cotornicultura é significativo e uma opção bem interessante para a agricultura familiar. Em Rondônia, não é diferente. Dados do IBGE estimam que nos últimos anos houve um aumento de pelo menos 12% no número de aves, das codornas, e pelo menos 6,5% na produção dos ovos. Isso se dá principalmente à questão da mudança de hábitos da população, que passou a comer mais fora de casa, estimulando assim o setor self-service, que é um importante consumidor dos ovos de codorna. No aviário do Jandson Maciel, que fica localizado no setor chacareiro de Porto Velho, no bairro Nova Esperança, vamos saber mais como ele realiza esse trabalho há 11 anos e por que escolheu as codornas para a criação. Sim, devido a ser uma ave muito rápida, né, o processamento dos ovos, né, ela é precoce e o valor do ovo dela a gente achou bem rentável em relação à ave da galinha, que a ave de codorna, no metro quadrado, você pode colocar bem mais codornas do que galinha. Baixo investimento inicial, demanda mínima de mão de obra, necessidade de pequeno espaço para iniciar a atividade e retorno financeiro em curto prazo. Além disso, se a criação de codorna for bem planejada e o manejo estiver em dia, estes animais apresentarão uma boa taxa reprodutiva. Isso quer dizer que haverá oferta contínua de ovos e os animais alcançarão a idade ideal para se reproduzir muito rápido. Mas essas aves, simpáticas e barulhentas, requerem um cuidado especial. Algumas práticas de manejo devem ser adotadas. Na ração, por exemplo, a gente balanceia a ração aqui dentro mesmo, na granja. E elas têm um consumo médio semanal de 500 kg. Toda semana eu formulo 500 kg de ração para fornecer para essas 4.000 aves que eu tenho. Com a questão da proteína em torno de 22%. Ração toda aqui feita com basicamente farelo de soja, farelo de milho, núcleo. A gente utiliza alguns oleaginosos, minerais. E fornece 2 vezes ao dia para elas a alimentação. Elas têm um consumo médio, cada uma, de 30 gramas por dia e tem uma postura de ovos que gira em torno de 12 gramas cada ovo. E bota apenas um ovo por dia. O produtor Jandson tem atualmente 4.000 codornas. Pretende investir em breve na compra de mais matrizes, assim que a pandemia do novo coronavírus passar. Assim, no momento a gente deu uma parada, que a gente já vem do investimento, né? A gente saiu de um plantel de 4.000 para ampliar, para ir para 12.000. Estamos com a estrutura pronta para receber as 12.000 aves, mas devido à pandemia a gente segurou nas 4.000 codornas, mas a gente tem a estrutura pronta para 12.000 aves. Esse cotornicultor escolheu o sistema vertical automatizado e não o piramidal. Segundo ele, a baixa mão de obra e a fácil manutenção foram alguns dos motivos. Viu só, pessoal? Muito interessante. Vamos salientar também que na reportagem nós vimos é específico para a postura, como nós estamos falando aqui. Claro que tem o processo misto, tá? Tem tanto para corte como para ovo, que nós chamamos postura. Viu? A idade sexual média fica em torno de 35 a 40 dias. Então é muito rápido. Claro, desde a recepção dos filhotes até o seu amadurecimento sexual. E lembrando, para
para iniciar, né, o faturamento, o investimento inicial, ele é baixo. Mas ao passo, né, que a produção aumenta, há necessidade de um processo de mecanização do sistema que é implantado para auxiliar a demanda em relação ao quê? A postura. Inicialmente também a aquisição, vamos reforçar aqui, dos reprodutores. Lembrando que em todo sistema de criação, os reprodutores não apresentam o mesmo porte e nem as rações que são administradas para os descendentes que vão manter o processo de produção. Mas, professor, antes de iniciarmos isso, vamos conhecer as estruturas e necessidades do ambiente para alojar essas aves. Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal, instalações. Então, dentro das instalações, é muito importante que vamos frisar aqui um galpão, claro, né, em torno todo do processo. Vamos alojar esses animais em situações de postura ou situações de corte. Sempre lembrando que de postura tem as suas semelhanças, professor, tem as suas semelhanças com o processo da avicultura de corte tradicional. E, claro, tanto a de corte como a de postura tem as suas semelhanças. Então, aqui nós vemos um galpão de alvenaria com 16 metros quadrados e 3 metros de altura para abrigar, olha aí, ó, 2.000 codornas. Professor, exemplo, como é que eu faço o cálculo, né, para que eu possa verificar aí quantos ovos, a minha demanda, para ter um lucro, seja economicamente viável, tá? Você pode começar para atender o mercado com pelo menos 200 codornas. O que isso está querendo dizer? Você não vai começar ao processo de produção, inicialmente, você tem um macho e 3 fêmeas, e aí você tem o que é um sistema de chocadeira. Não se ocorre esse processo, pessoal, você colocando as 3 codornas para chocar. É na chocadeira. Então, quando eu falo de pegar inicialmente o macho e 3 fêmeas, essas fêmeas, elas vão dar ovos galados. Você vai manter o seu lote. Esses ovos galados serão separados, encaminhados para uma chocadeira. E aí depende da chocadeira que você... Nós temos aí uma aula, preparamos uma aula para ver a dinâmica de uma chocadeira, de ter pelo menos, no mínimo, 25 ovos. Desculpa, comporta 50 ovos, 25 na primeira grade e 25 abaixo da segunda grade. Então, uma coisa é obter o lote. São ovos galados. Quando esses ovos eclodem, os filhotinhos, esses filhotinhos vão para o galpão, e esse galpão, os ovos que elas vão fazer a postura não são galados. Aí sim são esses ovos que você vai fazer o quê? Para comercialização. É diferente. Então, a estrutura, dentro do mesmo galpão, você tem esses dois setores. Setor de reprodução, aí você vai formar o lote. Pega esses 100, é um lote constituído por 100. Pega os 100, só que dos 100, vamos raciocinar comigo. Eu quero o quê? Postura. Dos 100 tem 100 fêmeas? Não. Aí tem que fazer o quê? A sexagem. Tem que ver quantos dos 100 que nasceram são fêmeas e separar. Aí tu não sabe. Vamos supor, dos 50, vamos supor, 25, 50 não. Dos 100, né, 25 é 50. Dos 50, 25 é macho, 25 é fêmea. Então tu precisa fazer mais, para no mínimo tu ter 100 aves para iniciar e atender o mercado.
Eu estou falando para quem está no sistema de iniciar. O galpão, economicamente, postura 200 aves. 2.000 aves. Então, para você iniciar, vamos lá, Jefferson, para você iniciar, para manter e não ter lucro, aí que está o negócio. Isso aqui você já pagou os custos. Manter, mas não vai ter lucro, mas não tem gasto. Manter, o mínimo é o quê? 100 aves. Fêmeas. Ainda tem, e você, quando tem um casal, você ainda tem que fazer a sexagem, separar macho de fêmea. Macho vai para onde? Vai para corte. Macho não bota, para um ovo de postura. Então você tem que ter pelo menos 100 aves no pico de produção para manter o sistema. Aí, 200 quer dizer, mantém, e 200 é manter o sistema. E 200 é o quê? Vamos ver, se não é ainda lucro, é o quê? Aí como é o nome? Manter uma coisa. E a outra tu faz, tem um nome na economia. Porque você tem que ter uma reserva. Não é essa palavra que eu estou falando, tem uma outra. Uma coisa é o valor de investimento. Você vai investir numa coisa, uma mantém, do zero, mantém, o outro é a reserva. Então você tem 100 para manter, 100 de reserva, aí quando você tem esse outro lote, você começa a ter lucro. Então, para começar a ter lucro, 300 aves. Não, quem está começando do primeiro, 100 durante 6 meses. Você forma, vamos comigo, não é pequeno, não é pouco. Não é pouco. Um macho, 3 fêmeas, 100, tu consegue. 100 em 30, de 30 a 45 dias, pronta para botar. Se tu tiver um macho e 3 fêmeas, elas já estão começando a ovoposição até 45 dias de idade. Rápido. 1 mês e algumas 2 semanas, começam a ovopor. Aí tu vai começar a ter um macho e 3 fêmeas. Já tem 100 para manter. Se tiver outro macho com essas mesmas 3 fêmeas, 200. É o que tu guarda para alguma situação. E a terceira, tu fecha um lote para produzir. Porque tu tem gasto com a estrutura. Tu tem a estrutura pequena, para começar. Vacinação, embalagens. Isso tudo sem paga. A embalagem, a água, a mão de obra, que é tua. Apesar de é tua família, para tu começar, papai e os 3 filhos lá. Entendeu? Mas tu tem que saber que aqueles 3 filhos, tu não pode enxergar como filho, tu enxerga eles como o quê? Um empregador. Então é rápido, pessoal. Imagina com 2.000. Tá bom? Ok, professor. Aqui. O forro dessa construção pode ser de tábua, as paredes devem ser caiadas e o chão, barro, tijolo, cimento. Então, professor, quando a gente fala tábua, a estrutura de tábua, são somente as colunas, porque você viu lá no vídeo, mas aqui, ó, deixa eu ver se volta. Não, viu lá no vídeo? É que é tudo telado. Aí, ó, na verdade, você pode fazer isso aqui, ó, viu só aqui, ó, coluna de madeira. Esse vão todinho aqui é tela. Não, e claro, tem que ter aí, né, ó, tudo de madeira, para abrigar. Eu tô falando que é um galpão, não tem parede fechada. Então, primeiro, as instalações, claro que isso aqui é uma instalação que nós estamos vendo, mas uma instalação inicial, e no vídeo, como nós observamos, são instalações, pessoal, simples. É mais simples do que o aviário tradicional, para corte e postura. A das codornas são aviários bem mais simples.
Quando a gente fala de chão batido, pode ser o contrapiso, se você for criar para corte. Quando a gente fala de contrapiso, é por causa daí, ó, do corte. Só que na grande maioria, como aqui nós não temos uma viabilidade, nem que não tem, né? Eu não vejo aqui em Porto Velho ainda consumo de codorna para corte, comer, né? Que seria essa estrutura do galpão de um aviário tradicional. Então, por isso que a aula de hoje nós vamos enfatizar bem a estrutura dos galpões para postura. Até as gaiolas são gaiolas de estrutura semelhante à estrutura que são utilizadas aonde, professor? Na postura tradicional. As aves ficam acomodadas em gaiolas de arame com 1 metro de comprimento e 30 de profundidade. Comprimento, o azul vai dar para ver direito, né? Comprimento e profundidade. De profundidade. Cada uma das gaiolas comportam 18 fêmeas. Professor, como assim 18 fêmeas? Isso é uma gaiola. Não é pequeno para 18 fêmeas? Metade fica desse lado aqui, pessoal. Vou colocar aqui, ó, lado A, metade lado B. Se você ver, tem uma parede, uma grade de parede aqui, ó. Tá? Vou apagar para você observar direitinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer de uma forma melhor, né? Aqui, ó. Ó, uma gradezinha aqui, uma grade aqui, aqui e aqui, ó. Então é metade, ao total 18. Então são posturas voltadas para o lado A e posturas voltadas para o lado B. Existem galpões, a dinâmica do galpão, aqui, ó, nós temos uma, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 4 andares. Deixa eu fazer direito isso aqui, gente. 4 andares, ó. 4 andares de um lado e de outro. E cada andar desse, 18. Tem pessoas que colocam não botam, não deixam essa divisão, tá bom? Ficam somente para um lado da gaiola. Como as codorninhas botam no chão, quando nós estamos falando em resposta, é importante que o piso tenha ligeiramente uma inclinação direcionada para a calha, forrada. Nossa, Jefferson, vamos melhorar isso? Aqui embaixo, ó. Para que ocorra melhor, professor, tem pessoas que fazem o processo sem ser grade, elas deixam no chão mesmo. Pessoal, esse tipo de galpão, ele já não é mais permitido por causa de contaminação dos ovos. E é a mão de obra, que é bem mais exercida essa mão de obra, enfatizada, para o processo de higienização. Então nós temos aí calhas, que é onde ocorre o manejo nutricional, onde vem a ração, coxo, e também aqui, ó, com uma inclinação para receber esses ovos. Claro, para também auxiliar no processo de manutenção, tá, da integridade desses ovos. A coleta, um sistema de produção. Antes, né, as pessoas que estão criando as codornas realmente precisavam tomar algumas precauções relacionadas ao quê? As aves, as suas necessidades e processos de garantia de qualidade. As aves que possuem como principal tarefa a produção de ovos não devem ficar no mesmo espaço das aves destinadas para reprodução. Isso aqui nós falamos, enfatizamos muito bem. Por quê, professor? Para que não ocorra um processo de
retrocruzamento que possa também implicar em você estar vendendo ovos galados de ovos que serão consumidos pelos, né, não só consumidos na área do processo alimentício e industrial, porque muitos deles, dependendo da qualidade do processo de aquecimento do ambiente, podem entrar em processo de desenvolvimento. Devem ser colhidos pelo menos aí, ó, de 2 vezes ao dia, sendo a primeira de preferência no período matutino e no final da tarde, ou no início da manhã e no final da tarde. Claro que isso, logo após a demanda do processo de coleta, tem um procedimento de limpeza desses ovos. Então é muito importante que esses ovos sejam mantidos também em um sistema de refrigeração logo após. Professor, é verdade que não se deve limpar o ovo logo após a coleta? Perfeito. Quando o ovo passa pelo processo da cloaca, né? O oviduto passa pela cloaca, tem uma película que recobre. Logo ao entrar em contato com o ar, essa película ela resseca, ela seca e faz uma proteção. Então não se lava. No início a primeira semana de ovoposição, o animal pode sujar, alguns ovos podem estar sujos. Esses vão para a área de descarte. Claro que isso tudo tem uma qualidade no período de ovopor. Os ovos devem ser armazenados em uma temperatura em média de 10 a 16 graus, relativamente entre 75% e 80% a umidade relativa do ambiente onde eles vão ser armazenados, por um período máximo de 12 dias. A incubação dura 16 dias. Professor, isso tanto para o período, para ovo que é consumido ou o ovo que vai para a produção, tá? Para que se faça a cota. E também as rações. Faça uma mistura de alpiste, grão de soja, leite de soja, também proteína isolada. Misture e isso aí dá um ingrediente principalmente para o processo de ovoposição. Rações, pessoal. Quando nós falamos sobre o período de ração de coleta, dieta, rica em proteína, além de manter saudável a qualidade do período da ração. Alguns, né, produtores colocam leguminosa para esses animais se alimentarem. Nós estamos falando dos reprodutores. Igual ave de postura tradicional, lembrando, uma coisa é ovo galado, uma coisa é ovo não galado. O não galado é o que a gente compra no supermercado. Então, essas aves vão se alimentar de uma ração específica que vai estimular ela ovopor. Ela não vai estar em período de fecundação. Ela vai ficar botando o ovo por estímulo nutricional. Agora, os reprodutores, como vão dar ovos galados para a reposição do lote, aí sim é utilizado não só é uma ração que vai manter a quantidade de proteína para o animal, não tirar o nutriente dele no período de posição e, para melhorar a integridade, você coloca o quê? Uma suplementação. Tem gente que tritura, pica, como é o nome? Repolho não, couve, né? Alguns também capim-elefante, para melhorar a nutrição desses animais, dos reprodutores. Isso facilita o desempenho, a dinâmica, tá bom? Meu diretor, para mim, meus queridos, estamos finalizando aqui essa parte de instalações e também de reprodutores. Daqui a pouco nós vamos voltar para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Já pega o material aí que o professor entregou para vocês, o material dos exercícios. Que agora a gente volta para fazer o bate-bola, tirar todas as dúvidas, porque vai ter exercício. Até mais.